Paulo, o apóstolo. A história começa com Paulo se aproximando de sua última hora. Os soldados romanos falam com escárnio sobre sua morte e zombam dos seguidores de Cristo. Um deles tenta salvar Paulo, oferecendo sua vida em troca, mas a decisão já está tomada. Ele precisa morrer, e seus companheiros serão executados depois, com crueldade. Mesmo diante da morte iminente, os discípulos não se desesperam. Um deles pede calma e os encoraja a lembrar do que Deus fez através de Paulo. Outros se unem, reafirmando sua fé e coragem. Surge então a pergunta: por que Deus escolheu Paulo? A resposta é simples, mas poderosa, por sua sinceridade e zelo, qualidades que o tornaram um homem justo. 5 anos depois da morte de Jesus, Paulo e Jonatas chegam a Cesareia. João chega com notícias. Jerusalém está em crise, e os apóstolos foram presos por realizarem milagres. A fé dos seguidores, porém, permanece firme, mesmo sob perseguição. Durante a noite, um anjo do Senhor liberta os apóstolos da prisão. Seguindo as instruções celestiais, eles vão ao templo ao amanhecer e continuam a pregar. A notícia da fuga chega ao sumo sacerdote, que, indignado, ordena que sejam capturados novamente. No templo, eles são confrontados. Perguntas duras surgem sobre milagres, ofertas e até mortes. Os líderes religiosos exigem saber quem abriu a prisão e como ousaram retornar. Pedro declara que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens e afirma que Jesus, crucificado, foi ressuscitado por Deus. A tensão aumenta. Os líderes acusam os discípulos de espalhar heresias e causar tumulto. Mas os apóstolos afirmam que são testemunhas da verdade e que o Espírito Santo confirma suas palavras. A ira cresce entre os saduceus, que querem executá-los. Gamaliel, mestre respeitado, intervém. Ele relembra casos passados de líderes como Teudas e Judas, cujos seguidores se dispersaram com o tempo. Ele aconselha prudência. Se a obra dos apóstolos for humana, acabará. Se for divina, ninguém poderá impedi-la, e lutar contra ela seria lutar contra Deus. Mesmo relutantes, os membros do conselho decidem libertar os discípulos, mas não sem antes castigá-los. Eles são açoitados, como exemplo para os demais. Ainda assim, os religiosos mais conservadores, liderados por Caifás, continuam pressionando por punições mais severas. Entre conflitos políticos, disputas religiosas e resistência à nova fé, a cidade de Jerusalém permanece em ebulição. Os líderes, divididos, tentam conter o avanço de uma mensagem que já não podem controlar. Mas a fé dos apóstolos permanece firme diante da perseguição. Após o açoite público dos discípulos, os líderes religiosos os expulsam, proibindo que preguem novamente em nome de Jesus. O clima em Jerusalém é tenso, e Saulo, ao chegar à cidade, sente o peso das mudanças. Preocupado com a reação de Caifás e com o rumo da fé do povo, ele tenta retomar seus planos e responsabilidades. Enquanto reencontra velhos amigos e cuida dos preparativos para o casamento, Saulo descobre que sua noiva, Gabriela, está diferente. Ele pressente que há algo errado e logo ouve rumores de que ela se aproximou dos seguidores de Jesus. Incrédulo e furioso, tenta arrancar a verdade de João, que hesita em revelar. Gabriela aparece e a emoção do reencontro é abafada pelo desconforto e pelas palavras contidas. Saulo lhe entrega um presente, são de lírios. Ela, agradecida, tenta manter a cordialidade. Mas o silêncio entre eles pesa. Quando Saulo expressa sua prontidão para casar e seguir sua carreira no Sinédrio, ela hesita. Em outro ponto, Pedro e os discípulos feridos se fortalecem. Falam dos açoites, dos novos convertidos, e de um deles em especial, Estevão. Enquanto a fé cresce nos corações dos seguidores, o conflito também aumenta. Saulo descobre o envolvimento de Gabriela com os discípulos e explode. Chocado, ele acusa a todos de traição. Gabriela tenta explicar sua fé, mas Saulo recusa ouvir. Ele a proíbe de voltar a se encontrar com aqueles que considera inimigos da tradição. Gabriela se defende, dizendo que essa é sua fé e sua vida, mas Saulo insiste, não permitirá. O diálogo termina tenso, com Gabriela desolada e Saulo cada vez mais rígido. Saulo tenta impor sua autoridade e fé sobre Gabriela, mas a jovem se recusa a abrir mão de sua convicção. O clima entre os dois esquenta, e Gamaliel tenta intervir, pedindo sabedoria e equilíbrio, mas Saulo segue intransigente.
Ferido no orgulho, ele sai para esfriar a cabeça. Gamaliel, com pesar, aconselha o rapaz a refletir antes de julgar. Saulo encontra apoio político entre os líderes do Sinédrio e recebe uma missão, mesmo em meio às tensões. Mais tarde Paulo segue Gabriela. Entre os discípulos, Estevão testemunha sobre seu encontro com o Espírito Santo e é escolhido junto a outros para funções administrativas. Gabriela reencontra Estevão e o grupo cresce em comunhão. Mas Saulo aparece de surpresa e confronta os apóstolos. Ele os acusa de mentira, manipulação e heresia. Pedro tenta manter a paz, mas Estevão o enfrenta, mostrando que mesmo sem estudos formais, sua fé é firme. Saulo reage com sarcasmo e desprezo, mas percebe que suas palavras não convencem ninguém. Ele se irrita, declara que os denunciará e tenta arrastar Gabriela com ele. Gabriela hesita, e a tensão explode. Saulo se mostra agressivo e intolerante. O narrador encerra revelando que esse jovem, tão rígido e perseguidor, viria a se tornar o apóstolo Paulo, mas não sem antes semear muitas injustiças que moldariam seu futuro.